Deus. Tenho certeza que todos nós temos nessa noite a oportunidade de desfrutar desta graça, dessa maravilhosa graça do nosso Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, o capítulo 15 inteiro, eu vou ler apenas o verso 1 com você. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximava-se de Jesus ouvir. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é se aproximar de um Deus santo, de você perceber que esse Deus santo, Ele quer um relacionamento com você, que esse Deus santo, poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele mantém contato com pessoas como você. E eu e você temos um atributo, nós temos uma situação, uma condição que nos iguala. Mesmo que a minha história seja diferente da sua, mesmo que a sua família seja diferente da minha, todos nós somos pecadores. Todos nós nos colocamos na condição de pessoas que falham diante da presença de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração que todos nós somos alcançados por essa graça. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho unigênito de Deus, Ele veio ao mundo para morrer por mim e por você. E por isso, essa graça de Jesus, ela nos alcança. Nós somos totalmente inundados por essa graça. Mas há um questionamento lá, há uma pergunta. Já que essa graça, ela vem sobre mim, porque eu sou um pecador, porque eu pequei, então, eu vou pecar deliberadamente para receber mais dessa graça? Muito pelo contrário. A gente percebe que quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, quando nós reconhecemos essa graça, bem, toma o nosso coração, a direção da nossa vida, e agora essa graça que nos alcança, ela começa a gerar transformações na gente por completo. Transforma o nosso caráter, molda a nossa vida, prepara o seu coração para os desafios, nos faz ter um coração grato. E também essa graça, eu percebo nesse texto aqui que nós lemos, elimina qualquer religiosidade. A religiosidade nos põe em patamares diferentes de desigualdade. O religioso com seu coração, ele declara: eu sou merecedor disso aqui porque eu faço algo para Deus. A graça vem e quebra tudo isso. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O religioso se gloria nas suas ações. O religioso declara com seu coração, mesmo que não declara com seus lábios, mas no fundo do seu coração ele diz: eu sou merecedor de algo de Deus. Eu sou merecedor do cuidado de Deus porque eu faço ou deixo de fazer. A graça, ela nos põe num nível de igualdade diante de Deus, porque todos pecaram e separados, destituídos, estão da graça de Jesus, do amor de Deus. Fomos alcançados por esse amor e por essa graça, não pelo nosso merecimento. O que você fez na sua vida até hoje para merecer o amor de Deus? Diga para mim, como você consegue responder essa pergunta? Quais são os seus méritos para você conseguir declarar com seu coração: eu sou merecedor do amor de Deus? Nós somos pecadores. Nós fazemos diante da palavra de Deus aquilo que nos é pedido, não fazemos além. E a graça, ela nos leva além das possibilidades. Com a graça eu me torno obediente, mas a graça de Jesus nesse texto e nos evangelhos, porque esse capítulo 15, embora eu tenha lido só o primeiro versículo, Jesus ele ensina para os pecadores, para os publicanos, para os seus discípulos, a partir de 3 parábolas. Ele ensina sobre a graça, ele ensina sobre o acolhimento, ele ensina sobre o amor, por causa através destas 3 parábolas aqui. A parábola do pastor que pede uma ovelha, e ele tem 99, mas esse pastor ele valoriza essa ovelha que se perdeu, porque ele ama. Então ele deixa as 99 num lugar seguro, e ele vai em busca dessa que se perde.
E eu aprendo com a graça de Jesus, que mesmo que você seja um em meio a uma multidão, a graça de Jesus permite que Ele vá ao seu encontro e te resgate. Talvez você nessa caminhada de fé, na sua caminhada da vida, você tenha se perdido. Mesmo que você ainda não tenha declarado a sua fé em Jesus, mesmo que você hoje não consiga declarar que você é um crente, um salvo, ou até mesmo que seu nome já está escrito no livro da vida, que quando findar o seu tempo aqui, você estará com Deus na eternidade. Talvez hoje você não tenha certeza disso, mas essa graça de Jesus, por mais que você hoje tenha sido convidado por alguém, por algum motivo muito específico, essa graça de Jesus, ela foi ao seu encontro, como aquele pastor que deixou as 99 em lugar seguro e foi ao encontro daquela que se perdeu. Talvez hoje você seja essa ovelha preciosa, que mesmo que esteja andando fora do grupo de ovelhas, longe do reino de Deus, esse pastor que nunca nos deixará faltar nada, não é isso que a gente aprende? Salmo 23, o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, e nada nos faltará, nada terei falta. Esse pastor, Ele vai ao seu encontro e te resgata para perto dEle. Isso é graça. A graça elimina a religiosidade, e mesmo aquele que anda distante é acolhido por ela. Eu também aprendo nesse versículo que nós lemos, de Lucas capítulo 15, verso 1, e nessas parábolas, como na parábola da ovelha perdida, como na parábola da dracma perdida e do filho perdido, do filho pródigo, essas três parábolas do capítulo 15 de Lucas, falam exatamente sobre a graça. A ovelha que se perde, a dracma, que continua com seu valor, mesmo que um dia perdido e foi achada, tem o seu valor. Eu entendo também que a graça permite que santos e pecadores se assentem na mesma mesa. Santos, pessoas separadas por Deus por uma obra muito específica, separados por Deus para um chamado. Santos, pessoas que foram separadas para servir a Deus. Você que já entregou sua vida para Jesus, sede santos porque eu sou santo. Não é essa a ordem do nosso Deus? Sede santos porque eu sou santo. Todos nós fomos chamados a essa vida de santidade, e a graça de Jesus põe na mesma mesa santos e pecadores, no mesmo altar de adoração, santos e pecadores. Já que ela elimina a religiosidade, ela traz para perto pessoas que não se consideram dignas de se assentar à mesa. E a gente não se considera digno de se assentar à mesa, mesmo aqueles que são santos, santificados, já entregaram suas vidas para Jesus, já são justificados pelo seu sangue. Quantos de nós se sente habilitado, puro, suficiente para se assentar à mesa com Cristo, de olhar nos seus olhos, de conversar com Ele? Quantos de nós se sente puros suficiente para isso, se não for pela graça de Deus? De Deus atender e ouvir a sua oração em nome de Jesus, pela graça. Se fosse pelos nossos pecados, nenhuma das nossas orações seriam atendidas. Jamais teríamos a condição, como esses homens aqui tiveram, de Lucas capítulo 15, verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A graça nos põe assentados à mesa. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, o nosso coração, a nossa declaração, aquilo que cremos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós um dia, mesmo que você hoje não entregue a sua vida para Ele, mesmo que você hoje não volte a andar com Cristo,
Todos nós um dia nos dobraremos diante do Senhor e do seu nome, e declararemos o seu poder. Sabe por quê? Por causa da sua graça. A graça que põe todo mundo assentado na mesma mesa. A graça que põe todo mundo no mesmo lugar, publicanos e pecadores, para ouvir a sua voz. Pela graça. Nós não somos merecedores de nada. Por quê? Eu entendo nesse texto que a graça atrai o pecador para perto de Jesus. A graça atrai o pecador para perto de Jesus. Como está a sua vida hoje, meu irmão? Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Talvez você diga para você mesmo: eu sou um religioso, eu faço as coisas porque eu tenho que fazer, e por eu fazer eu me acho até uma pessoa que merece algumas coisas, porque eu cumpro as tarefas que eu tenho que cumprir. A graça nos permite ir além. Por mais que nós tenhamos as nossas tarefas, as nossas funções, tenhamos as nossas condições, os dons, os talentos que estão a serviço do Senhor, nós fazemos porque nós entendemos que somos servos. Servos de um Deus que nos ama. Servos de um Deus que se entregou por nós. Servos de um Deus que não poupou forças para te salvar e para me salvar, porque entregou Jesus na cruz do Calvário, seu Filho unigênito, para que a gente não morresse, mas tivesse vida eterna. Todos nós que estamos aqui nessa noite ou em alguma outra oportunidade, já tivemos e temos tido, estamos tendo nesta hora a oportunidade de nos aproximar de Jesus, ouvir a sua voz, se assentar à mesa, eliminar a nossa religiosidade e reconhecer que mesmo pecadores, nós temos a oportunidade de nos aproximar do Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro e quer tratar o nosso coração, tirar o peso da religiosidade, para que as coisas que você faz, você sinta prazer em fazer, que você tenha esse desejo de estar perto de Deus, participante do seu reino, não para cumprir uma tarefa, mas para fazer por amor, uma entrega total da vida. Talvez você hoje esteja como uma dessas referências das parábolas aqui que Jesus ensina sobre a graça. A ovelha que se perdeu, mas que o pastor vai ao seu encontro e resgata. Talvez você seja como essa dracma perdida, que aquela mulher vê o seu valor e vai ao encontro, vai na busca para encontrar, porque sabe que existe valor ali, mesmo que tenha se perdido. Há valor, e há valor, e você tem esse valor porque Cristo te ama. Isso basta. Jesus te ama, e Ele vê valor no seu coração, Ele vê a sua qualidade, mesmo que o mundo diga contrário, mesmo que o mundo diga que você se perdeu, que você já não vale nada, pelas experiências ruins que você teve, pelas escolhas ruins que você fez. Não há limite para a graça de Jesus. Ele vai ao seu encontro e te resgata como essa dracma. Mas Jesus também declara para os seus discípulos aqui, para os pecadores, para os publicanos, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, que também se perdeu, que quando retorna com aquele peso no seu coração, com aquele senso de que não é merecedor. E todos nós realmente não somos merecedores, mas quando esse filho volta, ele declara para o seu pai, eu acho muito interessante essa declaração: me permita que eu seja pelo menos como um dos seus empregados. Ele quer voltar como um empregado, porque ele sabe que tinha perdido aquela condição de filho, quando ele quis toda a sua riqueza e tentou viver com a sua força, com a sua vontade, pelo seu bel prazer, viver pelos desejos que estavam naquele momento no seu coração e na sua carne. Mas aquele pai não só coloca ele como filho, não, você não é empregado, você é meu filho. Não só resgata a condição de filho, mas como também, quando a ovelha é achada, quando a dracma é achada, quando o filho volta para casa, sabe o que acontece? Festa. Quando a dracma é achada, quando a ovelha volta,
quando o filho volta para casa, há festa. E a gente sabe que a graça de Jesus nos permite que quando há um pecador que se arrepende e reconhece a sua pequenez, quando um pecador se arrepende e declara com seu coração e com seus lábios e torna pública a sua profissão de fé, reconhecendo: eu sou pecador e eu preciso de Jesus, eu sou pecador e somente pela sua graça demonstrada pelo seu amor na cruz do Calvário, eu tenho condição de me aproximar dele, como o texto que nós lemos, nos aproximaram-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Só por essa condição, eu tenho condições hoje, e você tem condições hoje, de se aproximar de Jesus, e entregar o seu coração para ele, voltar para o Evangelho, e ter uma nova vida. Porque é impossível se encontrar com essa graça maravilhosa, essa graça que não é só maravilhosa, mas ela é transformadora. Ela não só transforma, mas como regenera. Ela trata o nosso coração e resgata a nossa fé, resgata a nossa condição de filho, de dracma valiosa e da ovelha que faz parte do rebanho. Ele resgata a nossa condição de servos. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Talvez você tenha adentrado por essas portas, você, meu irmão, minha irmã, que está de casa assistindo, participando desse culto conosco, você ouviu tantas canções lindíssimas sobre a graça de Jesus, e diante dessa palavra você deve ter percebido: talvez eu seja essa ovelha que está distante, mas o pastor vem ao meu encontro, e me encontrou. Que o Espírito Santo de Deus tenha te encontrado nessa noite, e que a sua resposta seja a resposta de uma ovelha. E a ovelha, ela precisa ser guiada e orientada por esse pastor. Ela não pode tomar decisões por ela mesma. A ovelha que toma decisões por ela mesma, às vezes ela se perde no caminho e ela anda distante. Talvez você seja essa ovelha que se perdeu, e a graça de Jesus te alcançou nessa noite. Pecador, todos nós somos, e é por isso que é graça, é de graça. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Jesus traz salvação para todos os homens. Ah, pastor, eu já matei. Ah, pastor, eu já me prostituí. Ah, pastor, eu usei drogas. Minha condição até entrar por essas portas aqui, a culpa no meu coração por ter cometido algo, por ter me afastado, por ter dito muitas coisas no passado, pela experiência que eu tive no passado. Querido, o passado ficou no passado. O passado ficou no passado. Jesus, ele faz como aquele pai que pega o seu filho, vê ele entrando naquela porteira, que fala assim: olha, eu quero ser só um servo daqui, eu só quero trabalhar, eu só quero estar perto. E aí Jesus diz: vem, toma aqui, eu vou sacrificar lá um cordeiro, um animal, nós vamos aqui celebrar, eu vou te dar uma nova veste, e você vai se chamar de filho. Essa é a graça de Jesus sobre a sua vida. Uma graça acolhedora, uma graça transformadora, uma graça que regenera corações e vida. É assim que Cristo faz no nosso coração. E é essa oportunidade que o Espírito Santo de Deus quer dar a você nessa noite. E eu quero orar por você, reafirmando aquilo que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Não endureça o coração quando o Espírito Santo de Deus falar contigo. Assim como o pastor vai de encontro à ovelha, vai ao encontro da ovelha, assim como a dracma é achada e percebe o seu valor, assim como o filho volta e fica, é isso que o Espírito Santo quer fazer no seu coração. E é especial, é pessoal. Poderiam ser 98 ovelhas que ficaram e 2 que tomaram decisões porque uma outra tomou. Até nisso Jesus foi tão sábio. Ele traz da sua experiência uma ovelha. É pessoal, é pessoal. Ah, mas minha esposa, Deus vai tratar o coração dela. Ah, meu filho, o seu filho, Deus vai tratar dele, assim como ele está tratando o seu coração. Assim como ele fala com você, assim como o Espírito Santo fala com você,
de forma pessoal, assim como ele foi de encontro ao encontro de uma ovelha, ele vai ao seu encontro. E o Espírito Santo que fala com você, fala com quem é seu parente, fala com a sua mãe, fala com seu pai, com seu filho, seja lá com quem for. Ele trata de forma especial, de forma individual, porque a graça de Jesus, ela está ao alcance de todo aquele que crê. Quero fazer um convite especial para você. Se você entende essa mensagem, entende que necessita da graça de Jesus, que andou distante, ou talvez você nunca tenha entregado o seu coração para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que se entregou naquela cruz do Calvário por amor, por mim e por você, que éramos merecedores, nós éramos merecedores da morte, mas pela graça, Deus se colocou no nosso lugar, em Cristo. Deus se fez homem e habitou entre nós e se colocou no nosso lugar, foi tentado em tudo, mas resistiu, suportou, e foi pregado naquela cruz por mim e por você. Esse amor que te alcançou e quer te alcançar nessa noite, mas você precisa declarar essa fé para Ele, você precisa se colocar à disposição e abrir o seu coração para Cristo. E eu quero fazer um convite do Senhor para você nessa noite, um convite dessa graça transformadora, que trata o seu coração, independente da situação que você esteja hoje, por mais difícil que seja. Você talvez diga: ah, pastor, você não sabe da minha vida não, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu preciso mudar. Não há limites para o amor e o poder de Deus. Se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir a obra que Ele está iniciando no seu coração. Eu quero fazer um convite para você, você que entende essa mensagem e quer entregar a sua vida por completo para Jesus, aceitando, reconhecendo pela primeira vez que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, ou até mesmo você já tenha tomado essa decisão um dia, mas isso se perdeu. Essa aliança que você fez com Ele se perdeu, pelos pecados, pelas decisões, pelas escolhas que você fez, mas você quer realinhar esse pacto com Cristo, você quer voltar para o Evangelho, você quer reafirmar sua fé com Ele, e essa é a noite do seu encontro. Esse convite também é para você. Eu quero fazer um convite para você, você que entende essa mensagem, que essa mensagem é para você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, aí onde você está. Eu quero orar daqui por você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, você que entende essa mensagem da graça de Cristo para o seu coração. Você que já deve ter andado por caminhos diferentes, caminho que você nem se orgulha, mas você caminhou por lá, e você sabe que Cristo Ele pode fazer algo novo na sua vida, que Ele pode transformar o seu coração por completo, e você quer andar obediente à sua voz, por mais difícil que isso seja, mas você conta com o poder do Espírito Santo para te orientar nessa caminhada, para te dar força, para suprir os desejos do seu coração, os desejos às vezes da carne que vem e você não quer, não consegue resistir. Você conta com o Espírito Santo de Deus a partir de agora. E esse convite é para você. Você que entende essa mensagem, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus, entregando o seu coração para Ele, ou reafirmando a sua fé, porque a graça de Jesus te alcançou nessa noite. Você que está em casa, essa mensagem é para você. Você entende essa mensagem de Cristo para o seu coração, essa mensagem da graça transformadora? Assuma um compromisso com Cristo nessa noite em nome de Jesus. Eu estive ali olhando, temos mais de 50 contatos ali, diretos, participando do nosso culto, fora aqueles que estão na sala, nos ambientes. E eu tenho certeza que um de vocês, essa mensagem é para o seu coração, uma mensagem de reencontro, uma mensagem de entrega total, porque a graça de Cristo